Uma boa noite a todos em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. É o primeiro evangelho do Novo Testamento. E o texto está no verso 13 até o 23, são 10 versículos então. Do 13 ao 23. Nós queremos aprender nesse texto tanto sobre Deus quanto sobre as pessoas. Quando nós entendemos mais sobre Deus, nós conseguimos nos relacionar melhor com as pessoas. Quando nós entendemos como Deus trabalha nas nossas vidas, nós conseguimos olhar para as pessoas com um olhar novo. E muitos de nós temos problemas porque um olhar está doente, o olhar está distorcido. E quando a gente percebe as coisas que Deus quer que a gente perceba, nós conseguimos avançar, nós conseguimos crescer. E eu quero ler então um texto bíblico. Convido você a ler comigo. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Jesus está no processo de 3 anos, um seminário de 3 anos, ensinando para os discípulos e se mostrando cada vez mais, revelando sua natureza, quem ele é. E nesse ponto, Jesus quer saber como eles estão indo. É um teste, é uma prova. Ele quer ver como os discípulos estão na sua compreensão de quem ele é. Então ele lança essa pergunta. E aí eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Mas Jesus não está tão interessado no que a opinião pública está opinando, mas no que aquele núcleo fundamental dos discípulos pensava sobre ele. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro, o porta-voz dos discípulos, sanguíneo, falante, líder, experiente, salta e diz: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós, quando ouvimos isso, Cristo, Filho do Deus vivo, a gente não tem ideia do que isso significa. Porque Cristo tem o significado de ungido. E ungido eram os reis. E havia uma promessa de que da linhagem de Davi viria um homem, viria um rei que traria libertação para o povo. Então, quando Simão Pedro diz isso, ele está reconhecendo em Jesus o objeto, a pessoa que era personagem central das profecias do Antigo Testamento. Aquele a quem todo Israel estava esperando. Isso não é pouca coisa. Isso é uma revelação profunda que Pedro tem aqui. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Rei. Aquele que viria trazer paz e justiça ao mundo. Aquele que derrotaria nossos inimigos. Tudo isso está contido nessa declaração de Pedro. E Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Isso continua verdade. Ninguém consegue reconhecer a Cristo se não for revelação do Espírito Santo. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Presta atenção, com o tempo eu tinha uma compreensão desse texto, de que quando Jesus falava sobre esta pedra, Jesus estava falando sobre ele mesmo. Mas não, é ele quem edifica, ele está falando de Pedro. Pedro é a pedra sobre a qual
Jesus construiu a igreja. Ele é Pedro, pedra. Quer dizer, ele é o líder que começa, que é o cabeça da igreja. E realmente, quando lemos e pensamos no contexto, vemos isso. Por isso que ele chama Pedro de pedra, né? Quer dizer, dá esse cognome. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Olha a autoridade que Cristo está dando para Pedro e, portanto, para a igreja. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o ungido, que ele era o rei prometido, porque ainda não estava no tempo. Porque quando isso acontecesse, as forças, as autoridades se sentiriam ameaçadas e logo viriam atrás dele. Então, continua a história, continuamos lendo, vejam só. Então, Pedro aqui é a pedra, uma rocha, nesse primeiro texto. E aí nós seguimos lendo. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos. Vejam só, eles esperavam, sabiam que ele era o rei, mas aí Jesus disse o seguinte: eu sou um rei diferente. Eu não sou um rei que vem para conquistar como outros reis. Eu não vou conquistar pela força das armas, eu vou conquistar pela força do sacrifício, do sofrimento, da entrega, do serviço a Deus, do sofredor, do servo sofredor que o Antigo Testamento fala. E ele começa a explicar isso para os discípulos, que os discípulos pensavam que Jesus ia fazer um grande exército, ia derrotar Roma pela força das armas, e entrar em Jerusalém e tomar conta de tudo, depor todas as autoridades corruptas. E Cristo diz o seguinte: calma. Começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Eles não conseguiram ouvir. Presta atenção, Cristo fala isso, eles não ouvem. Sabe quando tu está dizendo uma coisa para uma pessoa e ela não está ouvindo? Fala, não é assim, a pessoa não consegue, ela está tão algareada, tão cega, enceguecida, eles estavam tão entusiasmados, Jesus é o Cristo, ele é o rei, que eles não conseguiram ouvir o que Jesus estava dizendo. E aí então Pedro entra de novo em cena. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Pedro chegou junto com Jesus. Olha o peito desse Pedro, hein? Que loucura. Ele vai lá e confronta Jesus. Diz, não, olha, pode parar com essa conversa. Tu vai desanimar o pessoal já está animado para tomar conta, para derrotar Roma, para formar um novo exército, já estamos até pensando quem é que nós vamos chamar. E aí então, a rocha vira Satanás. Olha só isso aqui. Gente, de um momento para o outro, a rocha vira Satanás. Aí Jesus chega e disse para ele, se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Já pensou se Jesus diz isso para você? Ó, o cara tem que segurar a barra aí, hein? Sai daqui, ô Satanás. Alguém já te chamou de Satanás, meu irmão? A mim já me chamaram de Satanás. Afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Vejam que coisa extraordinária, de rocha Satanás. Quando nós lemos esse texto, às vezes a gente lê esse texto e não consegue refletir sobre ele. Parece uma coisa tão trivial, mas não é trivial. Esse texto guarda muitas lições importantes para nós sobre as pessoas e sobre Deus. Sobre Deus e sobre as pessoas. Porque nós costumamos, eu e vocês, nós temos o costume de olhar para as pessoas como se elas fossem uma foto. Nós olhamos as pessoas e reduzimos ela a uma coisa só. E deve ter acontecido também com vocês, que alguém já chegou e disse assim, eu não imaginava que tu fosse assim. Quantos já ouviram isso aí? Alguém já chegou para você, eu não imaginava que você era assim. Daqui a pouco,
Tem muitas coisas que eu não sei sobre você. E tem muitas coisas que você não sabe sobre mim. Pastor, eu não sabia que tu gostava dessas coisas. Hein? Não sabia que tu gostava de rock. Eu não sabia que tu gostava de pintura. Eu não sabia que tu gostava de literatura. Então as pessoas podem tomar sustos com a gente. E dizem para nós. Às vezes a gente, tu parecia tão calminho. Nunca disseram isso aí para você? Você estoura, todo mundo achava. Claro, quando a gente não está debaixo da pressão, a gente é muito calminho. Né? Começa a dar pressão, salta quem nós somos. A nossa reunião parecia tão calminho, mas não é tão calminho. É calminho às vezes, mas em outras vezes não é calminho. Então, que importante é que a gente consiga crescer no entendimento de que as pessoas, elas não são uma coisa só. Eu coloquei aqui o título da nossa mensagem: as pessoas são um filme, não uma foto. Você é um filme, não uma foto. E às vezes alguém pega essa foto para dizer coisas maravilhosas de você. Olha aqui o pastor, olha aqui o que ele faz maravilhoso. Daqui a pouco alguém pega uma outra foto para mostrar, olha só que demônio que Satanás é esse pastor aqui. As pessoas não são uma coisa só. As pessoas são muito mais complexas, mas nós gostamos de reduzir as pessoas. Nós reduzimos muito na nossa sociedade. Nós reduzimos as pessoas do seu passado. As pessoas são o fulano de tal fez maus negócios. Então a gente coloca eles dentro de uma prateleira e a gente julga a pessoa pelos maus negócios que ele fez. Nós reduzimos as pessoas às suas deficiências. Pessoas às vezes são estabanadas, já viu como pessoas estabanadas, que são assim meio alopradas, a gente começa a olhar essa pessoa como o estabanado. Reduzimos ela a uma coisa só. Lá vem o estabanado. Mas o estabanado é outras coisas muito importantes. Mas nós olhamos só de uma lente. Às vezes nós reduzimos as pessoas à aparência. O cara foi bem sucedido. E tem muitas pessoas bem sucedidas, mas são bem sucedidas em uma coisa. De vez em quando as pessoas são bem sucedidas como profissionais, mas mal sucedidas na sua família. Mas nós olhamos por aquilo que eles realizaram publicamente. E achamos que aquela pessoa é bem-sucedida. E vejam só, nós chamamos as pessoas bem-sucedidas segundo um critério só. Segundo um critério só o profissional. Está certo ou está errado? Eu acho que está errado. Porque as pessoas não são só o seu lado profissional. Elas são muito mais do que isso. A gente também reduz as pessoas à primeira impressão que a gente tem. Você olhou para o irmão da igreja. Talvez tem gente aqui da igreja que você viu e até hoje você não aguenta ela, não aguenta olhar porque você achou que ela é antipática ou antipático. Olhou de lado, esse antipático aí não dá para aguentar. E aí é o antipático. Você reduz ela à primeira impressão. Você não tenta mais nada. É aquilo ali que ela é. Aquela primeira impressão que você teve. Outras vezes nós recebemos preconceitos. Eu me lembro que eu tinha muito preconceito. Eu recebi esse preconceito do Rio Grande do Sul. Eu sinto muita tranquilidade para falar do Rio Grande do Sul, porque eu era um tipo de gaúcho bairrista. Eu acho muito bom o que está acontecendo no Rio Grande do Sul por um motivo. É muito ruim por vários motivos, mas tem um motivo que trouxe uma consciência, que nós não somos autossuficientes. Nós gaúchos não somos autossuficientes. Nós não somos melhores do que os outros estados. Nós somos diferentes, mas não somos melhores. Então, eu tinha um preconceito muito grande com o carioca. Muito grande. Para mim, o carioca sempre era um cara que tinha que estar desconfiado com ele. Era uma pessoa não confiável. Era uma pessoa que eu queria distância. E esses preconceitos vazam até na nossa vida cristã e acabam tirando a gente da realidade. A gente qualifica as pessoas de uma forma só. Reduzimos as pessoas porque uma pessoa esperta, nós achamos que ela é um malandro, que ela está sempre querendo tirar vantagem.
mas as pessoas não são só aquilo que elas nos apresentam em forma de cultura. É a mesma coisa que dizer que todo gaúcho é racista. O que você sente quando alguém diz que todo gaúcho é racista? Hein? Como dói isso, né? Eu fico indignado. Por quê? Porque uma pessoa, outra pessoa, o CPF, vai lá, se manifesta. Isso é redução das pessoas. Mas Jesus não é assim. Jesus não é assim. Eu acho maravilhoso. Você olha, esse texto aqui, ele é maravilhoso de muitas maneiras, sob muitos prismas. Porque você olha e você vê em Jesus o amor que ele tem. Porque ele vê a beleza de Pedro e ele é generoso com Pedro e diz, olha, revelação. Mas ao mesmo tempo Jesus vê que Pedro está sendo usado pelo inimigo, está sendo usado por Satanás e confronta Pedro. Mas em tudo isso, gente, algo se destaca, tanto no momento bom, quanto no momento ruim, Jesus não abandona Pedro. Jesus se mantém firme e forte, quer dizer, trabalhando com aquele discípulo que se deixa usar pelo inimigo. E aqui a gente começa a aprender como Deus é, que nos possibilita entender como Deus é e como Jesus nos trata, nos possibilita mudar totalmente o foco e a maneira como a gente trata as pessoas. E aqui eu vejo uma maravilha, Jesus trabalha com gente que não é 100%. Amém? Jesus trabalha com gente que não é 100%, então saiba que Deus pode usar essa pessoa que está aí do seu lado para te abençoar, para falar contigo, para ser um canal de Deus. Mas você de repente pega uma foto dela e lembra, não, mas essa pessoa aí é uma estabanada. Mas Deus tem uma liberdade tão grande que ele daqui a pouco ele toma alguém que está disponível e usa aquela pessoa para abençoar nossas vidas. Eu vejo isso pela minha própria vida. Eu lutei muito tempo, Deus está me libertando disso, porque eu lutei muito tempo. Quando Deus me levava para ministrar em muitos lugares, eu começava a olhar, antes de eu ministrar nos lugares, todos os meus defeitos. Eu acho que era o inimigo mesmo que começava. Todas as coisas que eu era insuficiente, que me faltava, que eu precisava melhorar. E aí então a graça de Deus começa a me ensinar que Deus trabalha e eu devo aceitar isso sobre mim e sobre o outro, que Deus trabalha com pessoas que não são 100%. Aliás, muito distantes de sempre 100%. 5%, 10%. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas e aí não vamos crescer? Vamos crescer, claro, Deus quer que a gente cresça. Mas o fato é que por mais que cresçamos nessa terra, a obra não estará ainda concluída. Só quando nós chegarmos no céu, só quando nós chegarmos na presença de Deus é que Ele vai dar o toque de conclusão, mas até lá nós não somos 100%. Mas Ele trabalha conosco. Então, talvez você fica pensando nas coisas que você tem de limitação, que você não pode, que você não consegue, que você é limitado, você foca na sua limitação. Escuta, focar na nossa limitação, isso é carnalidade. Focar na suficiência de Deus, isso é espiritualidade. Eu foco no Deus que me chamou, naquele que falou comigo, na palavra que Ele me deu, não naquilo que eu posso realizar. Às vezes a gente diz assim, e muitas vezes eu percebi na minha vida que muitas outras pessoas seriam melhores para fazer o que eu faço. Outro dia uma pessoa querida chegou e disse assim, pastor, tu é inteligente. Eu digo assim, eu sou esforçado, eu faço tudo que eu posso com aquilo que Deus me deu. É isso que eu faço. Porque existem muitas outras pessoas, muito mais capacitadas no mundo, superdotadas, mas que fecharam seu coração para Deus. Mas Deus trabalha com quem abre o seu coração
e se torna disponível para Ele. Só que tem muitas pessoas capazes, cheias de dons, que não têm uma coisa fundamental: estarem disponíveis. Elas querem dispor da sua vida. Não, na minha vida elas não se submetem ao processo de Deus. Agora, aqueles que se submetem ao processo de Deus, como Pedro, Jesus diz assim: eu vou trabalhar contigo, eu vou até o fim contigo, nós vamos juntos. Mas tu disse que eu era Satanás. Não, mas não tem importância, nós vamos transformar esse Satanás. Amém? Quer dizer, não mudou. Quer dizer, mesmo que Pedro tenha dito uma solene bobagem, Cristo não abandonou ele, não cancelou o que ele tinha dito. Tu é Pedro, e sob essa pedra eu vou realizar muita coisa, eu vou edificar a minha igreja, tua liderança, sim, Senhor. E é tão interessante que Pedro não fica magoadinho. Jesus dá um tirambaço nele e ele continua firme, ele não acha que tem que ir embora. Ele sabe que o processo é assim. Ele já tinha entendido essa parte, que Jesus não usa pessoas 100%. Aquele grupo de discípulos é um reflexo da igreja. Gente que duvida, a igreja duvida também. Gente que falha, gente que é insuficiente, gente que vê as glórias de Deus e não acredita. Gente frágil, gente que foge na hora da dificuldade. Mas Jesus disse assim: eu abracei vocês e até o fim vocês vão ir comigo. Eu vou realizar a obra, eu vou estar junto com vocês. E isso é maravilhoso. Porque, olha só, e aí vem a segunda verdade: Deus, por meio de Cristo, Ele olha para nós, não aquilo que nós somos apenas, mas Ele olha aquilo que Ele vai nos transformar. O Senhor está olhando na tua vida aquilo que Ele vai te transformar. Ele falou para os discípulos no começo de tudo: vocês estão pescando aí, vocês são pescadores toscos, com uma instrução limitada, com nenhuma influência ou pouca influência. Vocês são os anônimos, mas eu vou fazer vocês pescadores de homens. O que eles eram? Pescadores. Mas ele diz assim: eu vou fazer, eu que vou fazer vocês pescadores de homens. E essa é a palavra de Deus para nós: é eu que vou usar vocês, é eu que vou trabalhar com a vida de vocês, sou eu que vou fazer. Não, mas se é isso, eu preciso, tudo bem, pode se preparar, mas sou eu que vou fazer, sou eu que vou determinar, sou eu que vou apontar, sou eu que vou orientar, porque a obra é minha. Eu sou o mestre, sou capaz, eu estou junto com vocês, eu entendo quem vocês são, eu sei de onde vocês saíram, sei as limitações e tenho o poder para fazer maravilhas através da vida de vocês. Isso é a coisa mais extraordinária, é que Deus olha aquilo que Ele vai fazer. Você fica pensando, Deus está agindo na tua vida e Ele está operando com um propósito. Você pensa que tudo é por acaso que está acontecendo. O que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo comigo? Deus tem um foco. Jesus, e falo isso com todo o temor, Jesus não dá ponto sem nó. Amém? Jesus não dá ponto sem nó. Ele não faz nada, não permite que as coisas aconteçam na vida dos seus discípulos, daqueles que são seus, daqueles que lhe pertencem, daqueles que abriram seu coração para Ele. Ele não faz nada ao acaso. Está tudo com um propósito. Tem tudo algo que Ele quer fazer. Ele está sempre agindo. E aí a gente precisa entender. Lembrar. Às vezes a gente precisa lembrar o que Ele nos falou. O que Ele nos chamou. Lembra o que Deus te chamou? Lembra o que Ele te falou lá naquele começo? Da fé. Que você recebeu palavra, que você leu a palavra bateu no teu coração. Aquilo não foi cancelado,
por causa das coisas que você passou na sua vida, continuam de pé, porque aquele que começa e termina é Cristo. Eu comecei, eu vou terminar. Eu disse que eu ia fazer, eu vou fazer. E não me esqueço, Deus não se esquece. Jesus não se esquece daquilo que Ele está fazendo. E a gente precisa guardar isso dentro do nosso coração. E aí nós aprendemos uma outra coisa maravilhosa sobre Deus e sobre Jesus. Nós oscilamos, mas Deus não oscila. Você e eu queremos e não queremos. Não é assim? Agora a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás. É ou não é? Deus fala com você, pá, pá, e daqui a pouco se dá 1 passo para trás. A gente está muito entusiasmado e daqui a pouco, estou desanimado. Às vezes até eu fico cansado com essas pessoas. Estou desanimado. Aí eu já fico me desanimando contigo. Acontece, porque eu oscilo também. Eu sou pastor, eu também oscilo. Eu quero, não quero, eu vou, eu não vou. Eu avanço muito. Eu me apego, eu me consagro, eu escorrego, eu vou adiante, eu não vou. E aí nós ficamos, mas Deus não oscila, Deus fica ali. Tu caiu, nós vamos te ensinar a levantar. Tu retrocedeu, nós vamos te puxar de novo para frente. Tu está duvidando, eu vou te levar a fé de novo. Eu vou te levar a crer de novo. Eu vou te mostrar de novo. Tu está desanimado? Eu vou encher o teu peito de motivação. Você vai de volta, porque é Ele que faz. É Ele que faz. Ele viu tudo aquilo em Pedro. Falou palavras duras, mas ele sabia o que ele estava fazendo com aquele discípulo. Foi aquele discípulo que foi capaz de entregar a sua vida quando Roma estava perseguindo. Ele se entregou e foi crucificado como Jesus, de cabeça para baixo, porque ele pediu aos seus algozes: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Salvador. O Pedro que não queria que Cristo fosse à cruz, foi o Pedro que foi disposto a ele mesmo morrer martirizado. Esse é Deus, o Deus que não oscila. O teu Deus não oscila. O propósito dele permanece para sempre. Mas eu sou teimoso, pastor. Você pode ter sua vontade, mas quando sua vontade teimosa encontra a vontade teimosa de Deus, a vontade teimosa de Deus vence. Você perde, Deus vence. Amém? Bom, tem os caminhos melhores, né? Tem os caminhos menos doloridos. Mas, uma vez que nós somos servos de Deus, uma vez que trabalhamos a Deus, Ele vai concluir a obra. Talvez alguns vão ter que chorar mais, porque são mais teimosos, mas outros vão sorrir mais, porque são mais obedientes. A obediência faz bem, mas Ele vai concluir a obra com todos, pode ter certeza. A partir disso, a gente também aprende coisas que nós levamos para os nossos relacionamentos, conhecendo a Deus, entendendo como Cristo trabalha. Isso impacta a forma como nós olhamos para as pessoas. Quer dizer, nós crescemos numa maturidade. Porque vejam só, e começo com uma coisa bem comum que eu sempre gosto de falar: casamento. Gosto muito de falar de casamento. Casamento, assim, é um laboratório de Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu vou me casar porque eu vou viver felizes para sempre. Não é assim. O senhor não está nessa, né, senhor Oswaldo? Mas já sabe sobre como é que é.
Não é assim. O começo, depois Deus começa a trabalhar com a gente, porque o casamento é um lugar onde a gente vai aprender a amar. Entendeu? Nós vamos aprender a amar. E vejam só, muitas vezes você casado já há 30 anos, velho já de casamento, você fica olhando para sua esposa ou para o seu esposo também a partir da perspectiva de uma foto. E aí nós pegamos, porque a nossa tendência ao longo do tempo é olhar para uma foto bem feia do nosso esposo, da nossa esposa. Bem feia. Aí você chega, sua esposa, as mulheres, né? Geralmente elas são mais assim, mas tem homem assim também. As mulheres são mais perfeccionistas. É ou não é, gente? As mulheres dentro de casa, elas têm todas as manias, tudo definido. Elas é que comandam dentro de casa. Eu não mando nada dentro de casa. Mas o senhor vai pegar muita gente aqui ainda. Dentro de casa a mulher define tudo. Ela decora, ela coloca as coisas no lugar, mas é claro, elas são realmente... Dentro de casa é assim. Né? Né, seu Zé? É ou não é? É assim. E aí, você daqui a pouco se fixa nisso. Você encasqueta nisso, pega essa fotografia. Porque é minha esposa. Tudo tem mania. Quando chega, tem que tirar o sapato. Depois tem que colocar as coisas no lugar. Você joga tudo, né? Como eu também. Deixa as coisas assim na sala. A mulher chega e diz assim, mas por que tu deixa aqui? Tem um lugar para colocar. E está certo. Aí depois que a gente amadurece, a gente nem discute. Vai lá, pega e bota no lugar. Melhor seria se a gente não colocasse ali. Mas você começa a encasquetar com a sua esposa, porque ela é perfeccionista. Aí você acha, na sua cabeça tola, você vai encontrar uma mulher que não é perfeccionista. A mulher, né? E aí tem uns loucos que vão lá e casam. Aí aí eles começam a chorar, porque a mulher é relaxada. Porque eu peguei uma mulher relaxada, que saudade da minha esposa, como era tudo organizado, maravilhoso e tal. E a mulher pega a fotografia do homem desorganizado. Olha aí, não deixa nada no lugar, você começa a se amargurar, olhar tudo por esse prisma só. Você só olha que ele é desorganizado, mas você nunca percebeu que ele é um cara bem-humorado, faz você rir? Não, esqueceu. Só olha aquilo ali. Só olha que ele é desorganizado, mas é um desorganizado, eu odeio ele. Tem gente que fica possessa. Olha uma coisa só, olha só a foto. Às vezes, Deus permite, e Deus é bom, que você vai e tem que fazer uma viagem. Você faz uma viagem para longe, e lá nessa viagem, na distância da sua casa, você olha sua casa, seu lar, sua família, e diz assim, que coisa linda essa família. Que maravilha. Essa mulher é incrível. Esse homem é maravilhoso. Que saudade, é para lá que eu quero ir. Está entendendo como é que é? A gente aprende a ver a vida de uma forma mais rica, como um filme, não como uma foto. E tem como tem foto feia, mas o filme é mais bonitinho. O filme tem mais coisas que a gente pode tirar de bom. Então nisso nós aprendemos a ver as pessoas como Deus vê. E ver as pessoas como Deus vê tem implicações para nós. A primeira é que eu posso aprender de pessoas que eu tenho importantes discordâncias. Nós somos, hoje em dia, eu detesto a polarização do nosso país. Para mim, a polarização é emburrecimento coletivo que nós tivemos.
Então, uma pessoa, se eu ver uma pessoa dizer assim, é bolsonarista. Esse aqui é assim, a gente acha que a pessoa é só aquilo ali. Mas a pessoa é uma pessoa muito rica, tem uma porção de outras qualificações, mas você qualifica porque você não gosta do Bolsonaro. Aí a pessoa, é de esquerda. Não, esse aí é de esquerda, não presta para nada. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, vejam só. O fundador da Jocum, Jovens com uma Missão, uma vez Deus chamou ele para trabalhar com as igrejas em geral. O Jocum trabalha com as igrejas em geral. E ele começou a orar, começou a conhecer os pastores. Pastor não é fácil. Aí começou a conhecer os pastores e disse assim, Senhor amado, eu não vou trabalhar com essa gente. Eu não concordo com eles. Eu não vou trabalhar com essa gente. E orando, e Deus falou com ele. E diz assim, escuta só, chega aqui. Não sei se Deus disse chega aqui, mas ele falou com ele. Assim, eu também não concordo com uma porção de coisas que tu faz. E mesmo assim, eu te uso. Então vai trabalhar com teus irmãos que tu não concorda também. Está entendendo como é que é? Está entendendo como é que é? Nós precisamos ter a humildade de aprender com pessoas com as quais nós temos importantes discordâncias, porque as pessoas não são, e Deus está vendo isso também, as pessoas não são uma foto, elas são um filme. Diga comigo, elas não são uma foto, elas são um filme. Tem muitas coisas que você não gosta que tem atenuantes, tem um outro lado. Ele é um péssimo esposo, mas daqui a pouco ele é um bom pai. Tem muita coisa. Então, a gente não pode simplificar as coisas. Segundo, gente, segunda coisa importante. Eu preciso, quando eu entendo, quando eu tenho a maturidade de ver as coisas como Deus vê, eu posso aceitar essa pessoa na comunidade sem tentar excluir ela, sem tentar fazer algo contra ela, sem tentar achar que ela tem que ficar fora da igreja, que ela não pode estar no nosso grupo, porque ela é assim ou assado, ela não pode estar entre os homens, ela não pode estar entre as mulheres, porque a gente, quando entra nessa fixação, a gente quer excluir as pessoas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, presta bem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Conheçam a história das pessoas que vocês acham problemáticas. Toda pessoa que você acha problemática, conheça a história da pessoa. Porque Cristo nos pegou em diferentes patamares. Muitas vezes você é privilegiado, teu pai é um pai legal, você teve uma mãe legal, você teve uma criação privilegiada, você teve recursos, você teve boas experiências, e aí então você chega e julga o outro. Mas por que ele é assim? Você saiu do outro patamar. Talvez você, do patamar onde está, você nem cresceu muito. E aquela pessoa que você critica, ela cresceu muito. Porque o que nós temos que olhar é onde nós estávamos e aonde Cristo nos trouxe. É isso que Cristo está vendo em nós, e é isso que nós temos que ver no nosso irmão. Não é quem ele é, mas da onde ele saiu, o quanto ele progrediu. E quando nós olhamos o quanto uma pessoa progrediu, nós começamos a ter atenuantes para olhar, uma forma mais misericordiosa de olhar. Isso tem me ajudado muito. Olhar as pessoas nos seus problemas, conhecer tudo é perdoar tudo. Se você não viu nunca o filme A Cabana, veja o filme A Cabana, depois a gente conversa um pouquinho. Porque às vezes a gente não tem ideia o que as pessoas passaram, suas dores, suas dificuldades. Isso, lembra bem disso. Quando você descobrir uma pessoa insuportável, tenta conhecer a história dela. Tenta ver o que ela passou. Tenta entender aonde ela está. E aí você vai ver por que Deus, muitas vezes você fica olhando. Por que Deus abençoa esse fulano? Mas olha ali,
Aconteceu tal coisa para ela. E você já fica com inveja, né? E já fica julgando. Você não sabe o que Deus está vendo nele. Então talvez você tenha que descobrir um pouquinho mais sobre a vida dele. E você vai ter um atenuante para ele. Terceira coisa, quando nós conseguimos ver as pessoas como Deus vê, nós não podemos nos furtar a responsabilidade de confrontar fortemente aqueles que nós amamos. O brasileiro, veja o que Jesus fez com Pedro, o brasileiro passa muito a mão por cima daqueles a quem ama. O brasileiro é tudo, é só sorriso para quem ele gosta. E ele não tem a coragem de amar de uma forma firme. Por quê? As pessoas que você ama, não têm o privilégio de alguém que possa lhes dizer a verdade. Muitas vezes é só você que pode dizer uma verdade para aquela pessoa. Só você. Só que você diz assim, eu amo tanto, eu tenho uma pena, como é que eu vou dizer isso? Pois essa pessoa precisa ouvir uma verdade que só você tem acesso, porque ela ouve você. O inimigo dela ela não vai ouvir. Mas a você que é amigo, que é querido, e você, em nome do ego, não fala. Você está vendo uma coisa grave acontecendo, em nome do ego, você não fala. Por quê? Porque você tem medo do que vão pensar de você. Você tem medo de arriscar a amizade, então não ama até as últimas consequências. É isso que Jesus faz com Pedro. Cristo ama até as últimas consequências. Ele arriscava que Pedro ficasse magoado, mas Pedro não fica magoado. É rocha, bateu ali, não, daqui eu não saio. E Cristo, em outras oportunidades, disse, se vocês quiserem ir embora, pode ir embora. Pode ir. E Pedro disse, não. Aonde nós iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, gente, se alguém que você está perto precisa ouvir uma verdade, é você que tem que dizer. Não fique orando, Senhor, fala. É você que está perto, que tem a posição mais privilegiada para falar. E muitas vezes você não quer falar para um filho, às vezes você tem que falar para um filho, às vezes você tem que falar para um irmão, às vezes você tem que falar para um tio, às vezes você tem que falar para uma pessoa que está próxima, mas você não quer. E aí você deixa de amar quando você faz isso. E por último, gente, faça como Jesus, dê oportunidade para as pessoas mudarem. Dê uma segunda oportunidade. Deus é Deus de segunda oportunidade. Quantas oportunidades você já recebeu para mudar? Quantas vezes você fez a oração aqui na frente e você não fez nada daquilo que você prometeu para Deus? Hein? Aí você já dá vergonha, o cara diz, olha, lá na segunda-feira eu já desfiz toda a minha oração. Aí você chega, Senhor, me perdoa, e Deus recomeça tudo contigo. Então, escuta, aquilo que você recebeu de Deus, entrega para os outros também. Dá oportunidades para as pessoas. Deus é um Deus de segundas oportunidades. Eu acho que é bem mais, eu não quero nem dizer quantas oportunidades que Deus nos dá, porque eu perdi a conta já. Na minha contabilidade com Deus, assim, já perdi a conta. Não sei a sua, como é que está, talvez você seja mais perfeito do que eu, então, glória a Deus, né? Por essa perfeição maravilhosa. Mas, eu tenho certeza que Deus tem lhe dado muitas oportunidades, então, dê oportunidades para as pessoas que dizem, que manifestam, que querem mudar, que dão passos, que demonstram. Eu muitas vezes digo, Deus sabe. Esse aqui não deu para ele, deu. Chegou com ele, deu. Eu digo lá em casa, falo para minha esposa, não tem mais. Não aguento mais. A gente desabafa.
Mas aí daqui a pouco a pessoa vem, mas me dá outra oportunidade, tal, bababá. Vamos dar oportunidade, porque Deus é um Deus de muitas oportunidades. Amém? Então não nos cansemos de fazer o bem. Então vamos aprender com Jesus, gente. Aprendemos com Jesus, olhamos como Ele nos olha, podemos olhar para as pessoas de uma forma diferente. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos pedir ao Senhor que nos dê um olhar sadio. Abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver quem Tu és. Nós precisamos ver quem Deus é primeiro. Nós precisamos olhar para Jesus. É olhando para Jesus que nós somos fortalecidos. É lembrando como Ele é conosco, que somos curados do nosso olhar com o outro. Como Cristo me constrange, vez após vez, me coloca de novo no lugar que eu tenho que estar. Fecha os teus olhos, pensa aí, lembra aí das pessoas difíceis que você tem que andar, que você tem que conviver, você tem que lidar. E permite que o Senhor trabalhe na tua vida, que o Senhor te dê um novo olhar, renove o teu olhar sobre as outras pessoas, renove o teu olhar sobre quem Ele é, porque daqui a pouco você é cruel com você mesmo, você se olha sempre em um tom incapacitante, você se condena, você se restringe, você se vê aprisionado por uma mentalidade perfeccionista. Você quer viver na lei. Você quer apresentar uma obra perfeita para Deus. E o que Deus pede não é que você apresente uma obra perfeita para Ele. Ele quer que você entregue o seu coração e deixe que Ele realize a obra perfeita que somente Ele sabe fazer. Você não sabe fazer a obra perfeita, é Deus que faz a obra perfeita, é Deus que faz. E a gente continua tentando apresentar para Ele e vivendo na lei. Eu tenho que fazer, mas é Deus que faz, eu tenho que me apresentar para Deus. Nos apresentarmos para Deus, dizer, Senhor, eu me ofereço, a Bíblia diz, é isso que nós temos que fazer, nos oferecermos a Deus, nos abrirmos, nos disponibilizarmos. Quando fazemos isso, é curado o nosso olhar e é curado a nossa relação com as pessoas. Isso é maravilhoso. Quantos querem se disponibilizar para Deus? Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vem para cá. Nós vamos orar por você. Vou pedir que os líderes estejam aqui. Isso é muito importante, gente. Curar o nosso olhar sobre Deus.